Olá, pessoal. A gente está nessa nova aula, né? Uma sexta aula de Direito Digital. Ela é bem curtinha, é só para a gente falar sobre alguns tipos de licenças, que são contratos muito comuns, muito utilizados, principalmente na área de TI, para softwares, para aplicativos, programas de computador. Então, a gente vai falar de alguns contratos, eles são considerados contratos, mas eles são licenças especificamente para a área de softwares. Então, eu coloquei aqui alguns tipos que são os mais usuais. Então, você tem a licença perpétua de aquisição, ela é utilizada por grandes fornecedores e ela entende-se essa licença como se fosse um ativo, é um bem da empresa. Então, por isso que é tão importante o desenvolvedor de software ele entender que o que ele está desenvolvendo é um bem, é como se você estivesse gerando um carro, né? Desenvolvendo um carro, uma tecnologia, então tudo isso ele pode ser vendido como um ativo. Então, a licença, ela pode também ser feita de um software, ela pode ser feita também de forma perpétua. Antigamente, quando a gente não existia, né, nada em nuvem, e a gente tinha que ter lá um Windows no nosso computador, a gente comprava, a gente adquiria aquela licença, aquele software para se utilizar no computador. O Windows era assim, você comprava uns CDs, né, às vezes era disquete, até mais antigo. Existe a licença de uso, essa licença é a mais comum que a gente vê na área mesmo de serviços, porque você vai conferir o direito apenas para o uso, ou por máquina ou por usuário. É muito comum quem utiliza a Microsoft, então se tem o Windows já instalado previamente lá no computador, mas você precisa adquirir o pacote Office. E existem várias formas que você vai direto com a Microsoft e compra, na verdade, você não está comprando aquele software, você está adquirindo uma licença de uso por um determinado tempo para uma quantidade de máquinas ou uma quantidade de usuários. Então, é muito comum, acho que é o que tem de mais usual aí quando a gente vê essas empresas também. Existe a licença específica de manutenção, não é tão fácil a gente ver isso no mercado, porque ela é uma taxa para manutenção, para correções desse software. Mas é importante, se você está desenvolvendo, pensar que existe essa taxa, que é importante também para os seus consumidores, seus usuários, vocês também colocarem esse valor como uma licença, ela é importante para fazer as correções para que aquele software permaneça operante. Existe uma outra que é chamada de um pacote, é o pacote software, que são um conjunto de licenças, então tem desde a aquisição, o uso, a manutenção, e esse é muito utilizado quando a gente fala daquele pacote Office, ele é, na verdade, um pacote completo, né? Porque ele tem a aquisição, ele tem o uso, ele tem as taxas de correção, então eles são muito utilizados. Claro, às vezes é um pouco mais caro, mas ele atende de forma muito mais completa. Existem outras formas, que é o aluguel, chamado de SAP, que é o que esse aluguel? É uma hospedagem do software feita fora da empresa e eu pago uma taxa mensal anual. Pensa como um aluguel mesmo. Estou alugando uma casa, então a casa é minha, uma pessoa vai lá e entra e por um determinado momento ela pode sair e não tem nenhum tipo de responsabilidade ali daquele imóvel. Então a hospedagem, essa hospedagem dentro de um servidor que é super importante, principalmente para as grandes empresas. Então é chamado de SAP. O software como serviço, que é chamado softwares as a Service, né? Que é o SaaS, ele é utilizado com essa nomenclatura, que eu não tenho uma preocupação de instalação, de banco de dados, de fazer isso nas máquinas, né? Então, todo o serviço é feito fora das máquinas. Eu não preciso fazer uma instalação, não preciso fazer uma conservação do banco de dados, de um sistema, de um aplicativo. É muito interessante porque a gente tem visto muitas formas de licenças nesse sentido, exatamente porque
entra em várias outras questões técnicas e você consegue identificar outras formas de serviço. Olha que legal, né? Existe o open source, que são aqueles softwares livres, né? Então eu não tenho nenhum pagamento de aquisição, de uso. O que eu posso ter é uma taxa, né? Uma licença de manutenção. Então, principalmente nos open source, é utilizado essa taxa essa licença de manutenção. Existem aqui algumas outras formas para se desenvolver um software. Então, dentro de um autofinanciamento, você tem o próprio cliente arcando com os custos, financiando o desenvolvimento desse software e ele adquire a propriedade. Então, eu falo assim, eu acredito nesse grupo, ele vai desenvolver um software da forma como eu estou pedindo e a partir daí, quando aquilo então, eu estou custeando, eu estou pagando, né, o desenvolvedor e depois a propriedade disso vem para mim e não para o desenvolvedor. Tá? Então, é também uma forma muito comum de se utilizar. Existe o co-source, que na verdade eu junto 2, 3 empresas para dividir os custos do desenvolvimento desse produto e ambas têm a propriedade do software. É muito comum ter co-source, autofinanciamento, exatamente porque tem um valor importante aí agregado. A gente vai ver aqui um tipo que é os Creative Commons, é um tipo específico. Tá? Então, o que são esses Creative Commons? São formas de fazer a própria autodeterminação do que aquele produto, do que aquela propriedade intelectual, ela pode ser realizada com ela ou não. Então, eu gosto do Creative Commons porque é uma organização, você tem até os plugins de como colocar essas imagens que estão aparecendo aqui, né? Então, o CC, o BY, o ND, como que eu consigo colocar, por exemplo, na minha web, na minha página, ou no meu aplicativo, ou numa foto, numa figura, em alguma coisa que eu estou deixando disponível aí na internet. Então, esse BY-ND, ele quer dizer o seguinte, que a atribuição, ela sempre precisa ser feita. Ele é um Creative Commons, ou seja, eu mesmo estou autodeterminando o que pode ser feito com esse meu produto. O BY é sempre que eu preciso dar crédito para quem desenvolveu. Então, precisa estar lá dizendo de onde que é. E ele permite apenas a redistribuição. Pode ser comercial ou não comercial, mas sempre dando crédito a quem desenvolveu e eu tenho que permanecer com esse produto inalterado, não posso fazer alteração nenhuma nesse produto. Na by SA, que está aqui esse segundo quadro, a atribuição ela já possibilita uma remixagem, uma adaptação, uma criação, e eu posso também fazer isso para fins comerciais. Então, é uma bem aberta, né? Na verdade, uma licença bem aberta que possibilita fazer muitas coisas com aquele tipo de produto. Quando eu tenho esse daqui, que é o by NC SA, que é esse terceiro, veja, eu tenho que fazer a atribuição da origem, eu posso fazer novas criações, eu posso fazer uma adaptação, uma criação, uma remixagem, mas não pode ser para fins comerciais. Né? Então, aquele inicie que aparece ali é porque não commercial, então não pode ser para fins comerciais. Tem outros também. Então, a gente tem a atribuição by, que ela pode tudo. Posso fazer tudo o que eu quiser. Posso distribuir, remixar, adaptar, criar outra obra, inclusive para fins comerciais, só tendo a obrigatoriedade de dar atribuição da obra original, da onde que ela veio, e coloca ali. Isso é bem interessante que você consegue já pegar algumas imagens que você pega na internet, você, na hora que vai colocar no PowerPoint, já aparece ali o que ela pode fazer. Então, é uma forma muito legal de você proteger suas obras. A by NC, que é essa segunda que está aqui, ela vai permitir remixagem, adaptação, qualquer tipo de criação, mas eu não posso fazer para fins comerciais. Então, esse é um ponto importante. Né? Eu posso fazer isso, mas não pode ser para fins
comerciais. E aí tem essa última aqui, que é a BY NC ND. Ela é a mais restritiva. O que eu posso fazer com ela? Só o download e dando o crédito. Eu não posso fazer alteração, não posso comercializar, não posso fazer nada. Então é praticamente só o download desse tipo de produto, tá? Então aqui rapidinho a gente passou pelos vários tipos de licenças e eu dou aí o meu abraço para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo, mesmo que seja bem rápido.